Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Quero começar pedindo desculpas pela voz, mas nesses dias de muito calor, a necessidade do ar-condicionado acaba afetando algo em nós, né? E infelizmente a voz não está das melhores, mas eu peço paciência e caridade a vocês. O importante é a meditação da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, terça-feira, dia 7, nós estamos ainda no tempo do Natal e eu quero te convidar a tomar em mãos agora a palavra, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, segundo o relato de São Marcos, nós vemos aqui a preocupação, o carinho, a compaixão e o amor de Jesus por aquela multidão. Primeiro, no gesto de perceber que eles estavam ali como ovelhas sem pastor, ou seja, como um povo, um rebanho, que não tinha mestres que os conduzissem para o céu. Os que eram responsáveis por isso estavam muito mais preocupados com o legalismo e as posições sociais, com seus status, do que de fato com o cuidado em relação ao povo. Jesus olha para aquele povo, sente compaixão e vê neles, como eu dizia há pouco, ovelhas sem pastor. A segunda atitude que demonstra o amor, o carinho, a compaixão de Jesus por aquela multidão é justamente o dar de comer a eles. Nós sabemos que Jesus estava ensinando, que Jesus estava pregando a palavra, mas o tempo passou, já era tarde, a noite vinha se aproximando e aquele povo precisava comer. Os discípulos, preocupados com isso, pedem a Jesus que despeça o povo para que eles possam ir aos vilarejos e campos comprar o que comer. Jesus, já sabendo o que iria fazer, ou seja, que teria um grandiosíssimo gesto de compaixão, de misericórdia e de amor para com todo aquele povo, mas também daria aos discípulos e ao povo mais um sinal da sua divindade e do seu messianismo, Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães vocês têm? Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos, tanto quanto incrédulos, diante daquela multidão gigantesca, dizem: olha, nós para darmos pão a esse povo todo teremos que gastar 200 denários. E Jesus: não. Quantos pães tendes? E eles foram ver, junto aos que estavam ali, tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou aquilo que trouxeram, deu graças e multiplicou tudo. Irmãos, nós precisamos entender que para Deus nada é impossível. Quantos relatos na história
na vida de santos, santas, de pessoas simples, de gente do povo. Nós já não ouvimos que era insuficiente para eles mesmos. No momento em que chega alguém, olhando para o céu, alguém da família diz: Senhor, faz um milagre. E o milagre acontece, todos comem, se satisfazem e não falta o necessário. Nós precisamos crer. E por que nós precisamos crer? Porque a nossa fé, ela descende do amor de Deus por nós. E o amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus não é mentiroso. O amor de Deus, ele não engana. O amor de Deus é real. Quando Jesus promete que fará, quando Jesus nos dá uma ordem para que façamos, nós devemos obedecer. E por quê? Porque se o Senhor prometeu que fará, Ele o fará. Se Ele manda que nós façamos, é porque Ele vai estar conosco para dar ao povo ou àquelas pessoas a quem nós formos enviados o necessário. Às vezes o necessário é uma palavra que nós muitas vezes não temos por nós mesmos, pela nossa humanidade, nós não temos. Quantas vezes eu, atendendo as pessoas, visitando os lugares, fui solicitado por alguém numa situação de dificuldade a dar uma palavra e pedindo a Deus o auxílio, as palavras vieram. Mas depois, no regresso para casa, eu fico pensando sempre: Senhor, essas palavras não foram minhas, porque eu não teria a capacidade de dizer tal coisa naquele momento. Eu fui pego de surpresa. Quem foi que agiu? Jesus. A mesma coisa nessa situação de carestia, de dificuldade. Quando o Senhor diz que fará, Ele fará. E nós precisamos o quê? Crer. Jesus, no outro trecho do Evangelho, questiona se quando voltar encontrará fé sobre a face da terra. E é justamente pela ausência de fé que os milagres deixam de acontecer. Eu e você, que hoje estamos aqui meditando essa palavra, nós que estamos nos alegrando pelo nascimento do Senhor, nós que sabemos que Deus enviou o seu Filho, que transformou a história humana, nós confiamos na palavra de Deus. Nós temos a certeza de que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Nós estamos convencidos de que também o nosso trabalho, o nosso testemunho, o anúncio que fazemos das coisas de Deus é necessário para que a fé no coração das pessoas permaneça firme, vibrante, alegre e numa crescente sempre constante. Porque as palavras convencem, sim, mas o testemunho, nós sabemos, arrasta multidões. E nós somos chamados, como discípulos, a testemunhar que Deus não se esquece de nós. E por quê? Porque Ele é amor. A primeira leitura da liturgia de hoje, da primeira carta de São João, nos fala isso. Nos dá a maior definição acerca da pessoa de Deus. Deus é amor. E o amor nunca falha. Então peçamos a Jesus hoje que Ele nos dê essa graça de sermos uma extensão do seu amor no mundo, mostrando aos homens e mulheres do nosso tempo que Deus não falha, porque o amor nunca falha. O Senhor esteja convosco. Desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.